Amados irmãos, no livro de Gálatas, estamos no capítulo 5 do livro de Gálatas. Vimos nas semanas passadas sobre as obras da carne. Vimos que a carne é o nosso próprio coração voltado para si mesmo em rebelião a Deus. E eu gostaria agora de meditar com você sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Esse texto tão maravilhoso que revela para mim e para você a vida agora no Espírito, capítulo 5, versículo 22. Diz assim o texto sagrado, Gálatas 5, 22. Ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu quero fazer com você nesta noite uma introdução sobre o fruto do Espírito. Assim como eu fiz com as obras da carne, eu quero fazer com o fruto do Espírito. O texto começa exatamente aí com esse contraste, mas o fruto do Espírito. A ideia é contrastar realmente a vida sem Cristo. O que nós podemos viver sem Cristo? O que é a vida sem Cristo? Isso é uma vida guiada, orientada pela carne, pela natureza pecaminosa. E isso é o ser humano sem Deus. Ele está voltado para si mesmo e ao mesmo tempo em rebelião contra Deus. Então tudo que ele vai viver, não importa a idade, não importa a questão econômica, política, social em que o ser humano vive, ele vai viver as obras da carne. Isso em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer época da civilização humana. O ser humano sem Deus é o que está descrito aí, como nós vimos nas semanas passadas. Mas o fruto do Espírito, e aqui é um contraste, as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne dão a ideia de que você pode viver todas elas, e que você pode viver qualquer uma delas em qualquer época da sua vida. Então são obras, são feitos que a própria natureza caída produz. Mas a ideia aqui é que o Espírito, ele produz um fruto. Jesus se comparou com uma videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A ideia aqui também é que o Espírito Santo, ele é essa árvore santa na nossa vida, na vida de todo cristão, que produz esse fruto maravilhoso. Veja, o texto não diz os frutos do Espírito, mas coloca no singular, o fruto do Espírito. A mesma ideia de João capítulo 15, ok? Jesus disse, no capítulo 15 de João, falando do fruto, a vontade do meu Pai é que vocês produzam muito fruto. Ele não fala no plural, os frutos, em João 15, assim como também não fala aqui Paulo em os frutos, mas falando de um único fruto. E a ideia do texto sagrado é que esse fruto é o amor. O amor é esse fruto. E tudo o que demais
vai dizer aqui a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são resultados, são expressões desse amor de Deus que agora está em nosso coração. Então, veja, o capítulo 5 do livro de Gálatas vai começar dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora você está livre para viver sob o poder, a presença, a influência, a direção do Espírito Santo. Isso é, você está livre para viver uma vida plena no fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito não é uma lista de virtudes que nós devemos viver ou serem imitadas, mas é a evidência viva e necessária da obra transformadora de Cristo na alma. Então, quando nós olhamos tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito, geralmente as pessoas tratam esses dois aspectos da vida, a vida sem Cristo e a vida em Cristo, como listas morais. Mas, como nós vimos nas obras da carne, está para além de ser a ideia de listas morais. Na realidade, as obras da carne revelam uma realidade espiritual do ser humano sem Deus, do ser humano caído, e que está para além simplesmente de uma boa educação, de temperamento ou de alguma coisa assim. É uma realidade espiritual onde o pecado domina a vida do ser humano. Da mesma forma, o fruto do Espírito, ele não é uma lista moral. Ele não é uma lista que você vai ver assim: ah não, todo mundo tem amor, todo mundo tem alegria, todo mundo tem paz. Tem uma questão de temperamento. Tem gente que é mais estourado, tem gente que é mais longânimo. Não tem nada a ver com isso. O fruto do Espírito não tem absolutamente nada a ver com temperamento, com caráter. Ele não tem nada a ver com uma inclinação natural de alguém. É uma realidade espiritual, o fruto do Espírito. Por isso que o fruto não é do homem, ou da mulher, ou da criança, ou do sanguíneo, ou do fleumático. O fruto não é de alguma pessoa, ou de alguma classe de pessoa, ou dos estudados, das pessoas mais refinadas. Não tem nada a ver com isso. O fruto do Espírito não é um produto humano. As obras da carne são produtos humanos. É aquilo que você faz sem Deus. É a realidade espiritual de uma vida sem Deus. Mas o fruto é do Espírito. E somente uma vida no Espírito é que produz esse fruto. O fruto não era uma lista de virtudes a serem imitadas, mas a evidência viva e necessária da obra transformadora de Cristo na alma. Os puritanos viam essa transformação como resultado de uma união mística com Cristo. Isso é, quando você recebe o Espírito Santo. Então, a partir da conversão, esse fruto vai ser uma realidade dessa união com Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, o fruto do Espírito vai começar a ser uma realidade na sua vida. De forma plena? Não. Veja, a ideia de um fruto é a ideia de uma semente que foi plantada, de uma árvore que está nascendo, que está crescendo, que está avançando, até que o fruto se produza plenamente. Então, veja, esse estado de santificação, esse estado de uma nova vida em Deus, ele é uma realidade imediata na conversão, mas é um processo também de amadurecimento. Então você tem os dois elementos juntos.
Então, a partir dessa união com Cristo, isso é, de que o Espírito de Deus veio morar em você, esse Espírito Santo opera em sua vida, que inevitavelmente se manifesta a vida santa e de boas obras em todo aquele que tem o Espírito Santo. Então, o que nós temos é uma lista aprofundada, uma visão profunda daquilo que é a vida do Espírito Santo em nós. Então, veja, não é uma lista de temperamentos, ok? Porque se você olhar, você vai encontrar uma realidade de amor no mundo. Um casal não é cristão que se ama, casa. Veja, nós vamos encontrar pessoas que estão desfrutando de paz, vamos encontrar pessoas felizes, alegres. Nós vamos encontrar, por exemplo, cristãos carrancudos, pessoas que são mal-humoradas e são cristãos verdadeiros. Eles são cristãos verdadeiros, mas o temperamento deles se inclina naturalmente para serem mal-humorados, para serem ranzinzas, mas são salvos. Mas eles precisam produzir esse fruto pelo poder do Espírito que está neles. Então esse Espírito que está neles, o Espírito Santo, produz o fruto na vida deles. Eles precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você anda a maior parte do seu dia mal-humorado, você está muito longe de Jesus, porque o fruto do Espírito é alegria, é alegria. Quem anda com Jesus tem que andar na alegria do Espírito Santo, porque na presença do Senhor há um transbordar de alegria, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o fruto do Espírito é a fonte, é a união com Cristo, não um esforço humano. O fruto espiritual não pode ser produzido por esforço próprio. Ele é resultado dessa união em Cristo Jesus. John Flavel vai dizer, ele dedicou grande parte da sua vida a esse tema de mostrar essa união com Cristo, e ele mostra que a união com Cristo é o alicerce de todo o fruto espiritual. A ideia central é que a árvore precisa ser boa para produzir frutos bons. Assim como um galho só dá fruto se estiver ligado à videira, o cristão só pode produzir o fruto se estiver unido a Cristo. Então, o fruto do Espírito, ele é impossível de ser produzido em uma pessoa que não é um cristão. Então, o amor que está aqui não é o amor humano. A alegria que está aqui não é a alegria humana. A paz que está aqui não é a paz que o mundo dá, não é a paz humana. A longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, nada do que está descrito aqui é algo natural que você e eu podemos produzir. Porque você vai encontrar esses elementos no mundo, mas o fruto aqui não é do mundo, não é natural, não é aquilo que nós produzimos naturalmente. O fruto aqui é do Espírito, é o Espírito de Deus produzindo em nós a vida de Cristo. É a resposta divina às obras da carne. Então, o fruto do Espírito está em total oposição às obras da carne. É uma resposta divina, é aquilo que, essa obra transformadora da salvação que Deus produz em nós. Naturalmente produzimos as obras da carne. Agora, com a pessoa, a presença, a salvação em Cristo, a presença e a pessoa do Espírito Santo,
deve-se produzir o fruto do Espírito. O Espírito não apenas concede dons para o serviço, ele comunica uma nova disposição na alma, para a qual o coração passa a deleitar-se na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Então, o fruto do Espírito é essa nova disposição, essa nova natureza no nosso coração. O fruto do Espírito é a evidência mais segura de que você foi salvo. De que você foi salvo. Mais confiável do que experiências emocionais e dons extraordinários ou grande conhecimento da Bíblia. Por exemplo, lembra daquele texto que aqueles 12 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva estavam lá na cidade de Éfeso, eles estavam expulsando demônios. Eles diziam o quê? Em nome de Jesus que Paulo prega. E funcionava. Veja, eles estão operando milagres. Estão expulsando demônios. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, no capítulo 25, falando da sua segunda vinda, ele vai dizer o seguinte: quando ele separar as ovelhas dos bodes, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Mas qual é a resposta daquelas pessoas? Senhor, em teu nome, nós pregamos o evangelho, nós falamos em línguas, expulsamos demônios, fizemos milagres. E eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo. Então é possível, irmãos, milagres acontecerem. A evidência da salvação não é falar em línguas, não é pregar o evangelho, não é fazer milagres. As pessoas podem fazer isso sem serem salvas. Você vai ver pessoas que estão passando uma vida inteira pregando o evangelho, defendendo o evangelho. Por exemplo, um homem chamado Ravi Zacarias, ele morreu um apologeta, um defensor do evangelho, reunia universidades, as principais universidades do mundo. Ele desafiou professores e alunos, toda a comunidade acadêmica dessas grandes universidades no mundo. Ele sozinho, ele desafiava toda a universidade, reunida nos ginásios das universidades, em debate, e ele nunca perdeu um debate para ninguém. Mas quando ele morreu, descobriram uma vida de imoralidade secreta nele. Veja, a pessoa pode ter um grande conhecimento teológico, a pessoa pode fazer grandes milagres, mas isso não é evidência da salvação. De fato, a evidência, a grande evidência da salvação, a grande segurança de que alguém nasceu de novo, é que essa pessoa tem em sua vida o fruto do Espírito. Nós nos impressionamos muito com dons, milagres, sinais, prodígios, mas isso não é evidência de salvação. Quando o texto de Apocalipse, a gente estava de férias esses dias, estávamos lendo Apocalipse, e o texto sagrado vai mostrar que Satanás vai dar a uma das bestas o seu poder, ao anticristo, o seu poder, Paulo vai dizer em Tessalonicenses. Ele vai vir com todo o poder de Satanás em milagres e sinais e prodígios. Enganará muitos. E assim, meus irmãos, o diabo também produz milagres. O diabo também opera maravilhas. Não é uma coisa, não tem milagres ali, é de Deus. Não. Tem sinais e curas e libertações ali, é de Deus. Não, essa não é a evidência de que alguém está em Cristo. A evidência de alguém está em Cristo é essa vida transformada pelo Espírito Santo. É essa nova natureza, é o caráter de Deus, é a natureza divina impressa no coração. É isso que é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Deus.
essa natureza divina na vida, impressa na vida dos filhos de Deus. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, Cristo, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também devemos trazer a imagem do homem celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 e 48. Se nós pertencemos a Cristo, devemos trazer em nós a imagem de Cristo Jesus. E o fruto do Espírito é a imagem de Cristo em nós, é essa natureza em nós. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja, é a mesma ideia de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O fruto do Espírito, a presença do Espírito, produz essa liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor essa glória, que é o Espírito. Diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Então, a ideia do fruto do Espírito é exatamente isso, é essa imagem, essa impressão, essa assinatura de Deus na alma do cristão. Isso é o fruto do Espírito, esse selo que é a presença do Espírito, é a habitação do Espírito na vida do cristão. E o resultado dessa presença, dessa habitação, é esse fruto na vida do cristão. Então, isso é o fruto do Espírito de Deus. Como eu disse, não é uma lista de boas ações que alguém faz, ou de um caráter que alguém tem, de um temperamento que alguém tem. Não, é a presença, o resultado da presença dessa divina semente, dessa natureza divina em nós. Quem não tem o Espírito, não tem o fruto do Espírito. Quem não tem Cristo, está vivendo nas obras da carne. E como nós vimos, os que vivem nas obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então, o fruto do Espírito é essa vida de Deus em nós, é o fruto do Espírito, é a vida de Cristo na alma, ele habita no homem. Por isso, o fruto do Espírito não é uma melhoria da velha natureza, mas a expressão de uma nova criação. O Evangelho não é uma reforma na nossa vida, não é melhorar uma natureza caída, não, você vai ser uma melhor versão de você, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. Essa linguagem não é de Deus, essa linguagem não é o Evangelho. O Evangelho é crucificar, como diz o texto sagrado aí, olha o versículo 24, perdão. Os que são de Cristo crucificaram. Essa ideia de crucificar, e o verbo está no passado, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A ideia de crucificar é de fazer morrer. O Espírito de Deus não vem para melhorar a nossa natureza pecaminosa. Não, você é um cristão, então você tem um temperamento melhor, você tem um caráter melhor. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é a transformação de quem somos
na imagem do Filho de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso, ok? Então, o fruto do Espírito nasce apenas onde existe a vida espiritual. Isso é, aonde houve salvação, aonde há o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não tem o fruto do Espírito. O Espírito de Deus não adorna a carne, crucifica a carne. Faz morrer a vossa natureza pecaminosa. É isso que o Espírito de Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Thomas Goodwin vai dizer que o fruto é a semelhança filial com o Pai Celestial. O fruto do Espírito é a imagem de Deus implantada em nós, é o caráter do Pai Celestial em minha vida e em sua vida. O Espírito Santo imprime novamente na alma aquilo que o pecado destruiu, desfigurou. A imagem de Deus que nós perdemos lá no Éden, que nós somos criados, como diz o texto sagrado, a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado isso foi quebrado e destruído. O fruto do Espírito é a restauração dessa imagem em nós. Se alguém é filho de Deus, deve ter esse fruto em sua vida. Nós vamos lutar, nós vamos batalhar, há uma luta entre a carne e o Espírito, entre o Espírito de Deus e a nossa natureza pecaminosa. Não vai ser nada perfeito em nós, mas deve haver uma prevalência de uma vida em Deus. Deve haver uma prevalência de uma vida no Espírito. Deve haver uma vida vitoriosa sobre a carne. Pastor, eu ando mais na carne do que no Espírito. Eu questiono você, a sua salvação. Com certeza. Porque o pecado não pode ter domínio sobre nós. Não pode ter domínio sobre o cristão. Ele foi livre, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Meus irmãos, se a cruz de Cristo, se a presença, a habitação do Espírito de Deus no cristão não faz melhor do que um homem ímpio aí no mundo, ele não fez nada por mim e por você. Não fez nada por nós. Então, se existe a habitação do Espírito em nós, se temos o selo do Espírito em nós, se pertencemos a Cristo, a nossa vida vai ser diferente. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Há uma vida transformada, há testemunho, a vida de Deus em nós, há traços de Deus em nós. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver expressões de Deus em nós, assim como os filhos, quando são olhados por outras pessoas e dizem, mas você parece muito com seu pai e sua mãe. Olha os seus olhos, a sua boca, a maneira de você ser. Eu identifico muito o seu pai e sua mãe aqui. Eu consigo enxergar o seu pai e sua mãe aqui. Assim deve ser em mim e você. Isso é o fruto do Espírito, ok? Richard Sibbes vai dizer que o fruto cresce pela contemplação de Deus. A ideia do fruto tem a ideia de um desenvolvimento. Por isso que você vai ver que você tem cristãos que têm uma vida espiritual mais elevada, mais amadurecida do que outros cristãos. E assim deve ser. A vida cristã deve ser um crescimento, deve ser um amadurecimento, é uma jornada, é uma caminhada na fé. Por isso que a Bíblia nos chama a crescer na graça. Então é possível você ter pessoas que estão mais adiante na fé do que outros, que têm um relacionamento mais intenso, mais profundo, uma vida espiritual mais madura, que produz esse fruto, onde o Espírito de Deus está produzindo esse fruto na vida dessa pessoa de forma mais abundante, generosa, mais do que em outra pessoa, mas é um desenvolvimento. Por isso que é a ideia de um fruto aqui, ok? Esse amadurecimento.
E aqui está a ideia que Richard Sibbes vai trazer, que é essa contemplação de Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento, quanto mais profundo é o seu caminhar com Deus, mais evidente vai ficar esse fruto na sua vida. Maior a transformação de Deus em mim e em você. Por isso que Paulo vai dizer, como eu li nesse texto de 2 Coríntios capítulo 3, nós somos transformados de glória em glória. Isso é, quanto mais glória de Deus, quanto mais você busca Deus, mais parecido você vai ficar com Ele. Quanto mais glória de Deus na sua vida, mais esse fruto. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você bebe da presença de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você mergulha sua alma nas Escrituras, mais limpo, mais santificado você vai estar, mais livre você estará pela obediência à palavra de Deus. Então, nós precisamos, e aí está o chamado de Paulo aos Efésios, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos buscar esse enchimento diariamente, permitir, desejar que Deus nos encha do seu Espírito. Então, esse chamado que nós temos é exatamente o que Richard Sibbes está dizendo aqui. A santidade não nasce principalmente na pressão ou da pressão da lei, mas da contemplação da beleza de Cristo. Então, às vezes a gente acha que quanto mais regras você dá a um cristão, mais ele vai produzir o fruto. E é exatamente o contrário. Quanto mais essa pessoa contempla, desfruta da graça de Deus, do amor de Deus, quanto mais essa pessoa, esse cristão, nutre uma vida espiritual de oração, de santificação, de adoração, mais parecido com Deus. Mais esse fruto vai ficar aparente, evidente na vida do cristão. Aqui está a ideia que quebra essa forma do legalismo. O fruto do Espírito quebra essa ideia de que o legalismo, não, se eu fizer tantas coisas, eu vou ter o fruto do Espírito, ou vou ser mais parecido com Deus. É exatamente o contrário. O fruto do Espírito, a ideia aqui é que a minha alma foi conquistada por Deus, o meu coração pertence a Deus, eu caminho com Ele. É a ideia do discipulado. A ideia do discipulado é essa ideia da imitação. É uma ideia de que você está encantado pelo mestre. Você ficou encantado por aquela pessoa, pelo mestre, por aquele professor. Você se apaixonou pela vida, pelo estilo de vida daquela pessoa, pelo caráter, pela imagem daquela pessoa. Aquela pessoa te conquistou, então você a partir daquele momento vai seguir aquela pessoa. Isso é o discipulado. O discipulado parte do encanto. Do encanto. Porque Pedro seguiu Jesus? Porque Pedro ficou encantado com as palavras que ele ouviu. Enquanto Jesus estava no seu barquinho velho, ele ficou encantado por aquilo que Jesus estava falando. E quando Jesus, depois de uma noite inteira lançando as redes e não pescar nada, e Jesus então manda eles lançarem a rede, e eles lançaram e pegaram uma quantidade de peixe tão grande que o barco estava afundando. Ali, sua alma foi capturada. Isso é discipulado. É aí que o fruto começa a ser produzido. Não é um esforço humano. Não é uma coisa que você produz de uma força humana, de um esforço meramente humano. Na realidade, o fruto do Espírito, ele começa por esse encanto por Deus, por Cristo Jesus. Quando você se encanta por Cristo, quando você desfruta da beleza da graça de Deus, aí, sua alma capturada, você então segue a Cristo, imita Cristo, conhece a Cristo, vive com Cristo. Então, a sua alma é capturada exatamente aí.
Assim como o sol, sem força alguma, faz as flores se abrirem, assim também, quanto mais você contempla Cristo, mais sua alma se abre para a ação maravilhosa do Espírito de Deus. Thomas Watson vai dizer que o fruto do Espírito é o Evangelho que se torna visível. A graça no coração floresce em santidade de vida. A graça no coração. Essa graça que salva você, ela floresce, ela aparece, ela brilha na santidade de vida que você tem. Veja, alguém capturado por Deus. O amor demonstra o amor de Deus. O amor com que você ama as pessoas, na realidade, é o resultado do amor de Deus em você. A mansidão revela a mansidão de Cristo que conquistou você. A fidelidade revela essa fidelidade divina que você está experimentando, da graça de Deus, desse amor de Deus. A santidade, na realidade, é uma vida de Deus em você. É a expressão, não é uma coisa que você força, mas é algo natural, porque você vive, a presença de Deus está aí. É diferente daquilo que você vê muitas vezes os monges fazendo. Uma vez eu estava vendo 2 grupos de monges no Tibete. Eles estavam brigando. São aquelas pessoas carecas, com aqueles roupões, contemplativos, que só comem grama, ou vegetais, aquelas coisas. Não comem nada de carne. Eles não comem temperos fortes, como pimenta, alho, cebola. Eles não querem ativar nada. A comida tem que ser ruim mesmo. Ela não pode ser aprazível, não. Porque isso vai suscitar a sua natureza, as suas paixões. Então, eles se vestem, tudo que eles fazem é para ser sem graça mesmo. Entendeu? Deus, na ideia deles, Deus não deveria ter posto sabor na vida, alegria na vida. É uma coisa mais ou menos nesse sentido. E eles estavam brigando de forma tão em paz, mas dando paulada uns nos outros. Mas numa paz, numa harmonia impressionante. Você vê que é uma coisa forçada. Você vê que é uma coisa que não é natural. Não é natural. Meus irmãos, o fruto do Espírito, ele deve ser produzido por causa de um relacionamento que você tem com Deus. Não deve ser uma coisa produzida à força. Não, agora eu vou ser manso, então eu vou ficar calado. Eu estou doido para arrebentar todo mundo. Meu desejo de fato é xingar todo mundo. Mas eu vou ficar caladinho aqui. Eu tenho que aprender a ficar mais calado. Isso não é o fruto do Espírito. Isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Isso é psicologia positiva. Isso não tem nada a ver. Você está tentando ser um monge. Isso não é um cristão. Isso é um monge. É alguém que está tentando, de alguma forma, um melhoramento. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Meus irmãos, o fruto do Espírito é a nova vida de Deus em nós. O fruto do Espírito é uma nova natureza em nossos corações. Isso é o fruto do Espírito. Stephen Charnock vai dizer que o fruto do Espírito revela os atributos de Deus em nós. Ele viu o fruto do Espírito como um reflexo moral do caráter de Deus nos filhos de Deus. A santidade do homem cristão é um raio de luz da santidade infinita de Deus. Então, aquilo que você vive como cristão, o fruto do Espírito, ele é um resultado, ele é uma expressão da vida de Deus em você, da graça de Deus em você. Não é algo meramente humano ou forçoso. O fruto do Espírito aparece nas provações. John Flavel foi um homem que sofreu muito. Ele foi perseguido, proibido de pregar o Evangelho na grande expulsão que teve no século
no século XVI, ele passou por muitas dificuldades, muitos problemas, mas as pessoas viam na vida dele esse fruto do Espírito. E ele diz que as tempestades revelam a profundidade das raízes de uma árvore. É muito fácil você ser paciente quando está tudo bem. É muito fácil você ser fiel quando tudo está a seu favor. Na realidade, são nos momentos difíceis que você vai ver esse fruto do Espírito sendo provado na sua vida. É aí, nos momentos de tentações, de lutas, de adversidades, que você vai ver se você realmente é manso ou se você vai revidar as pessoas. Se você vai usar a força, se você vai usar a agressividade ou se você vai andar em amor. Se você vai dar outra face ou não. É ali, na adversidade. Thomas Brooks vai dizer que o fruto do Espírito é mais precioso que os dons, porque os dons, eles impressionam as pessoas. Os dons, eles mostram uma impressão maravilhosa para as pessoas, mas é o fruto do Espírito que revela aquele que de fato está contemplando a Deus. É o fruto do Espírito que revela a presença de Deus na sua vida. A gente se encanta muito com os dons, mas é o fruto do Espírito que revela essa presença de Deus. Jeremias Burro vai dizer que o fruto do Espírito é o contentamento em Deus. É interessante a ideia dele, porque a ideia de contentamento não está no texto do fruto do Espírito, mas ele vai mostrar que a alegria, a paz, é o estado de contentamento que você encontra em Deus. Em tudo dai graças. Isso é o fruto do Espírito. Por que você faz isso? Porque você está contente em Deus, você está feliz em Deus. A minha graça te basta. Então, Paulo, eu me regozijo nas aflições. Como ele vai fazer isso? Como ele pode se alegrar nas tribulações, nas aflições? Porque a graça de Deus basta a ele. Então, aqui sua alma está em contentamento. O amor de Deus é suficiente, a presença de Deus é suficiente. Deus é suficiente. Quando Deus é suficiente, então a paz está. Então a alegria se encontra. Deus é suficiente. Então essa ideia de Jeremias aqui, ela é muito interessante. A alma satisfeita em Deus não procura ídolos. Uma expressão da paz e da alegria que vem por você estar contente em Deus. Por isso que o texto diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A sua alegria não está nas coisas, mas no Senhor. Porque você sabe que o seu Senhor está contigo, que o seu Senhor te ama, que o seu Senhor é onipotente, que o seu Senhor te salvou, que o seu Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, que o seu Senhor destruiu e derrotou o pecado, o diabo, os demônios e o mundo. Então você se alegra sempre no Senhor. Sua alegria não está naquilo que você tem, mas no Senhor. A sua alegria não está nas circunstâncias que te cercam, mas está no seu Senhor. Esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não se origina nas coisas, mas no Senhor, naquilo que o Senhor é para você. Jonathan Edwards vai dizer que o fruto é a prova das verdadeiras afeições. O fruto são experiências religiosas intensas que produzem o verdadeiro fruto. Não são experiências religiosas que as pessoas têm, que naturalmente se encontram, mas é a experiência da cruz de Cristo. Aqui está. É quando o seu coração pertence a Deus.
É quando suas emoções, suas afeições, seus desejos, seus anelos, tudo em você está em Cristo e está direcionado para Cristo. Aqui então o fruto do Espírito produz em sua vida esse amor verdadeiro. A evidência mais segura da obra do Espírito é uma vida transformada. Isso é o fruto do Espírito. Essa é quando todas as nossas afeições, todo o nosso coração está em Deus. Então nossa alma transformada pelo Espírito produz esse amor. Para Edwards, o amor, a humildade, a mansidão, a perseverança são mais importantes do que os êxtases ou as experiências religiosas. As pessoas podem ter experiências religiosas e elas, do jeito que entram nesses estados emocionais, elas saem do mesmo jeito. Elas não saem transformadas, não são mais parecidas com Cristo. Por isso que é tão perigoso esse tipo de culto ou de evento com alta carga emocional. Não, nós queremos produzir grandes emoções no culto. Ou nós queremos fazer um acampamento que traz uma grande carga emocional. As pessoas choram, as pessoas se emocionam, há palavras de ordem, há experiências, momentos de grande experiência. Não que isso em si seja ruim, mas quando não existe uma transformação verdadeira pela graça de Deus, tudo isso é simplesmente fogo de palha. Do mesmo jeito que acende, apaga. E as pessoas retornam, ficam emocionadas alguns dias, algumas pessoas ficam emocionadas por algumas semanas e depois tudo na vida delas continua o mesmo, ou até pior do que era. O que transforma de verdade é o relacionamento com Deus, é a sua vida de oração. É a sua vida de oração. É quando você pode orar a Deus e dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação. Alguém que ora assim é alguém que está em busca do fruto do Espírito, de uma vida transformada. É alguém que está expondo a Deus suas falhas, suas necessidades, suas carências, seus tropeços, suas quedas. É aí. Alguém que vive de emocionalismo, como nós vemos na vida de Davi. Davi, ele confessou o seu pecado de adultério. Veja a oração de Davi. Veja um coração quebrado, quebrantado, contrito. Ele sabe que Deus está esmagando os seus ossos. Ele diz: a tua mão pesava noite e dia sobre mim. O meu vigor se tornou como um riacho seco, em terra árida. E quem estava fazendo isso é o Senhor. E eu entendo porque o Senhor estava fazendo isso. Porque o Senhor queria arrependimento na minha vida. Veja, esse homem não está em busca de emocionalismo. Esse homem sabe o que fez. Ele conhece os seus pecados. Há quebrantamento e arrependimento diante dele, diante de Deus. É um homem quebrado diante do Senhor. A gente quer evitar esses momentos no culto. A gente quer evitar esses momentos em acampamentos, em eventos, em seminários, em congressos. A gente quer evitar esses momentos. Mas são esses momentos de encontro com Deus. Quando Ele nos olha, quando Ele nos encontra, como encontrou Isaías. E ali Ele vê toda a sua miséria e diz: ai de mim, eu estou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É aquele encontro que Cristo tem com Saulo de Tarso no caminho. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a minha vida, as minhas mazelas, elas se abrem diante de Deus. Aí o arrependimento chega e o fruto do Espírito nasce. Essas afeições religiosas é que nós precisamos ter. São esses encontros verdadeiros, transformadores, diários. Não precisa de um evento,
precisa ser um congresso, não. São esses momentos diários que nós temos, de arrependimento profundo diante do Senhor. Quando aquele pecado, aquela tentação se aproxima, e ali em oração, em adoração, lembrando do Senhor, da palavra, você pede socorro ao Espírito de Deus, diz: Senhor, me socorre, eu não posso tropeçar, eu não posso cair, Senhor. Segura-me, Senhor, sustenta-me, Senhor. Então, irmãos, para concluirmos, o fruto do Espírito não é uma coleção de virtudes produzida pelo esforço humano, mas a manifestação progressiva da própria vida de Cristo no crente, operada soberanamente pelo Espírito Santo. Cada aspecto desse fruto é um reflexo do caráter de Deus restaurado na alma, uma evidência do novo nascimento, da regeneração, uma antecipação da nova criação, uma demonstração pública do que é o Evangelho. O Espírito não apenas muda comportamentos, ele muda amores, desejos, afetos, motivações, prioridades. Assim, o maior milagre da graça não é apenas que o pecador seja perdoado e retirado do inferno, da condenação eterna, mas o maior milagre da graça é que esse pecador transformado passe a amar a Deus e odiar o pecado. Ele passa a amar a santidade e odiar aquilo que antes ele amava, o pecado. O fruto do Espírito, essa armadura do soldado de Deus. Cada aspecto do fruto do Espírito fortalece o cristão na batalha espiritual. Sem o domínio próprio, a tentação vence. Sem a fidelidade, a perseverança desaparece. Sem a paz, o medo domina. Sem o amor, a ortodoxia, isso é a prática da vida cristã, se esfria. O soldado de Cristo luta melhor quando o Espírito governa o seu coração. Essa compreensão explica por que os puritanos insistiam tanto na santificação. Para eles, o fruto do Espírito era a assinatura de Deus na vida do cristão, a evidência de que a obra iniciada da regeneração estava avançando rumo ao dia em que seremos plenamente conformados à imagem do Filho de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o fruto do Espírito. Vamos orar nesse momento? Eu queria introduzir esse tema para você